Eu acredito que eu tenho algumas coisas pra falar da situação do Bars, né? Então eu vou condensar todos os vídeos e explicar a situação pra vocês do que eu sentar aqui e assistir a um vídeo de alguém. Então, eu vou explicar tudo o que aconteceu, vou resumir todas as coisas, né? Todas as paradas, os fatos, as coisas e tudo mais, pra vocês não se perderem no que tá acontecendo. Então, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos, a gente tenta soltar aí 3 vídeos na semana nesse segundo canal, né? Comentando de coisas que eu acredito que eu possa somar em alguma, talvez, opinião ou ideia, né? Nessa questão toda, ainda mais envolvendo o Bars ou qualquer outro assunto que eu ache interessante. Mas vamos lá. Bars, caso você não saiba quem é, Bars foi um dos canais da época de ouro dos canais de opinião. Sim, a época quando o Goulart fazia vídeos de opinião, a época que o Digo fazia muito vídeo de opinião, principalmente ali o Potencial. A galera lembra que acho que o Bars até foi mencionado em um desses vídeos, sabe? Falando que o cara tinha o potencial, né, pra comentar as coisas e falar a respeito. E muitos canais inspirados fazia ali excelentes resumos a respeito de alguma situação e pontuava as coisas que estavam acontecendo. Hoje o Digo não faz mais vídeo de opinião, ele tem um canal de react, né, assistindo as coisas e conversando com a galera. Mas o Bars, ele tava ali, ele era um cara que tava fazendo bastante coisas, né, envolvendo também opiniões no geral, principalmente vendo coisas que aconteciam na internet, pessoas que maltratavam, ou abusavam ou assediavam menores de idade também e faziam atitudes paias e coisas terríveis com inscritos, com fãs, ou enfim, né? E ele comentava e falava a respeito também. O Bars era ali daquela época. Um pouco antes da situação do Bars estourar, teve a situação do Z, onde supostamente o cara tava falando com menores de idade, ali falando, sabe, conversando, metendo, né, ali um semi-assédio, ou quase um assédio, um abuso, enfim, falando, né, com as meninas e até pegando fotos delas. E aí, o que aconteceu é que quando isso foi exposto, a galera acabou, né, indo pra cima dele, vendo todas as provas das vítimas e acabaram cancelando o cara, falando, pô, pelo amor de Deus, as bizarrices que o cara tá fazendo. E era também um canal que comentava muito a respeito de atitudes das outras pessoas e o cara tava tendo uma atitude, né, completamente reprovável, pra dizer o mínimo. E aí, depois de um tempo, o próprio Bars era amigo desse Z e também acabou reprovando a atitude do próprio amigo. Só que aí depois, as vítimas também fizeram vídeos, e não fizeram vídeos, mas procuraram pessoas pra falar a respeito do que estava acontecendo e expor que esse cara também estava fazendo com elas, assediando, indo pra cima, supostamente assediando, supostamente abusando, já falando aqui, né, porque os termos são muito bons pra não complicar aqui, né, a minha vida, e também não tô aqui pra acusar ou falar nada, estou falando que isso aconteceu e o Bars, ele chegava, né, tanto em meninas mais velhas e meninas mais novas, fazendo aquela coisa do tipo, olha, eu tô criticando fulano, mas eu também tô fazendo a mesma coisa, o que aí a galera também montou em cima do Bars e até o Digo teve que vir, né, e falar a respeito. E aí o que aconteceu? Muita gente acabou cobrando ele, falando muita coisa, perguntando o que estava acontecendo, e aí ele fez um pronunciamento, né, ainda foi no Twitter, o que não preciso nem dizer que já foi errado daí, e ele acabou falando que era tudo mentira, e depois de um tempo que começou a provar mais ainda e vindo mais provas, né, contradizendo que não era mentira, ele acabou falando que era tudo ironia, que ele gostava de fazer piada e que o humor dele era daquele jeito. E aí, a galera, né, os pronunciamentos ali, foi mais de um que eu me lembro, acabou complicando mais ainda a vida dele. Depois disso, ele tentou seguir como se nada tivesse acontecido, seguir como se as coisas já tivessem passado, mas ele nunca propriamente fez um vídeo, sabe, endereçando tudo o que aconteceu, endereçando as fotos, endereçando as vítimas, endereçando tudo o que aconteceu e principalmente a quebra de confiança dos fãs. Nesse ponto todo de todos os vídeos, uma coisa que eu não percebi, eu não vi pelo menos a galera comentando, eu acho que o Dark falou um pouco só, o Professor Dark, mas o que acontece é o seguinte, quando uma coisa dessa acontece, existe uma quebra de confiança, mas eu não digo entre a pessoa que o Bars falou e o Bars, né? A relação de confiança ali foi quebrada. A relação de confiança é quebrada a partir dos inscritos e das pessoas que assistem com a própria pessoa que eles assistem. Por exemplo, é a mesma coisa, o cara tá batendo e metendo pau em pessoas que ficam falando com menor de idade, falando uns papos meio torto, e depois ele tá fazendo a mesma coisa. Ou seja, né, a credibilidade do cara vai meio que pro ralo. E nós sabemos que a credibilidade, né, quando a gente fala ou a gente comenta alguma coisa, é muito importante. A credibilidade, a nossa imagem na internet é muito importante para que a gente tenha,
né, veracidade no que nós estamos falando, nós sejamos verdadeiros com as pessoas que estamos conversando e falando e trocando ideia. E nesse caso é a mesma coisa. A quebra de confiança do público também é muito importante, o que fez a galera acabar comentando e falando muita coisa a respeito. Galera que eu falo, os inscritos que viram toda a situação e acharam extremamente paia e também hipócrita do cara pegar e tá fazendo a mesma coisa que ele tava criticando, né, de outras pessoas fazerem e até do seu próprio amigo Z ali naquela época. Então o que aconteceu foi o seguinte: passou-se muitos anos, não sei, acho que foi uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, porque agora em 2025 descobriram que o Bars, ele voltou com um outro canal. Ele voltou comentando, né, falando algumas coisas ali da vida, né, falando suas opiniões e tudo mais, com outro canal, com outro nome, mas é muito difícil você não reconhecer a voz do cara. A voz do cara é a mesma. Então as pessoas começaram a falar, pô, é o Bars, é o Bars, é o Bars, e isso chegou novamente em todos os canais que até comentaram na época e viram essa situação de perto, né, principalmente acho que vários canais de opinião, em que também estavam, né, em vários grupos com o cara e viram toda a situação acontecer de perto. E foi aí que a galera acabou comentando e falando, né, pô, meu Deus do céu, o cara voltou, e aí o público começou a comentar. E várias pessoas que viram toda a situação, que foi extremamente terrível, também começaram a comentar a respeito. E daí, mano, enrolou o que rolou. Chegou no ponto que nós estamos hoje, o Bars teria voltado. Sem falar nada do que aconteceu, sem endereçar nada, fingindo que nada teria acontecido. Mas eu sei que isso não é 100% a verdade. Ele sabe que aconteceu as coisas, tanto que a palavra Bars estava censurada nesses canais novos. E ele estava tentando, sabe, esconder isso, ou pelo menos não voltar ao trauma do que aconteceu ali, né, naquela época que ele foi, né, cobrado pelas suas atitudes. Aí agora entra os personagens que eu tenho que falar também. Entra o Max, que é o nosso mano Max, que faz parceria com o Terrorizando, eu já comentei, já vi vários vídeos dele. Ele fez um vídeo a respeito do Bars e foi muito duro a respeito das críticas e falando, né, a parte mais, sabe, ferrenha do negócio. Aí entra o Ikizinho, que é também um editor do Bars. Ele já, assim, de todo mundo daquela época que se distanciou do Bars, o Ikizinho aparentemente foi um dos poucos, ou o único, que ficou do lado do Bars, tentando fazer com que ele melhorasse, tentando fazer com que ele, sabe, mudasse daquela situação, ou evoluísse e tudo mais. Teve compaixão pelo cara, é isso que eu quero dizer. E ele fez um vídeo batendo, brigando e falando um monte de coisa também a respeito dos traumas do Bars, do que aconteceu na vida passada dele e tudo mais. Cara, foi um vídeo, parte tem coisas boas, mas tem partes que eu não consigo concordar. Não sei se o Ikizinho vai ver isso, mas eu não consigo concordar, principalmente que é o ponto que o Nobuki trouxe no vídeo dele. Por exemplo, qual é o ponto principal que eu não consigo concordar? Não é porque você, né, ou tem um PCD, tem alguma coisa que você passou na sua vida, teve um trauma, teve alguma coisa complicada que justifica você ter atitudes erradas com outras pessoas. Eu acho que isso, eu entendo que o Ikizinho não quis passar o pano pra isso, não quis chegar e falar assim, não, não é bem isso, eu não quis passar o pano, mas soa como. E também você falar dos traumas do Bars e dos traumas do que ele passou, né, como se as vítimas não tivessem, sabe, como se as vítimas, não, deixa as vítimas pra lá, e você até mesmo admitiu depois que você não trouxe o ponto delas. Você fez o vídeo mais recente até falando, pô, né, as vítimas elas foram praticamente jogadas de lado, elas foram, larga elas pra lá, já que, né, as vítimas nessa história toda, novamente, e que eu ia falar, até que eu fiz um vídeo comentando, né, e eu falei, eu não vou trazer esse vídeo, eu vou trazer esse aqui pra sintetizar melhor, pra resumir melhor. Se não tivesse acontecendo um problema, esse é um dos pontos que eu ia falar, se não tivesse rolando alguma coisa, não ia rolar exposed em primeiro ponto. Por exemplo, se o Bars fosse completamente íntegro, tivesse de boa, não tivesse fazendo nada, não ia ter vítimas, não ia ter pessoas, sabe, reclamando, chorando, falando que ele tinha feito alguma coisa, né, e mostrando que aquelas coisas eram verdade. O que o meu ponto é, se não tivesse o exposed, se as vítimas já não tivessem se sentindo incomodadas com aquilo, vendo o que o cara tá fazendo, não ia ter exposed de primeiro momento, não ia ter o porquê de falar do cara e também mostrar que a atitude do cara tava sendo uma merda, né? O ponto é, o cara, você somar o que o cara passou na vida dele, no passado, e justificar as atitudes dele, é a mesma coisa falar, por exemplo, dos psicopatas. Eu sei que é um exemplo meio esdrúxulo, mas você vai entender. Porque vários dos psicopatas ou foram abusados pela mãe, ou passaram por vários problemas de abuso durante a família, durante a vida inteira, e vários outros problemas que levaram, né, a mente do cara a ter, por exemplo, uma fixação de matar mulheres, né? Tem várias dessas questões, ou de vítimas padronizadas que o cara tem, e é por conta de vários problemas que a mãe acaba colocando nas costas do filho, principalmente
especialmente a mãe, colocando vários problemas, colocando várias coisas problemáticas e colocando várias coisas que são terríveis. Eu gosto muito de uma série chamada Mindhunter, que fala bastante disso, trata bastante da coisa do FBI, né? Começando a estudar a psicopatia, começando a estudar o porquê que existe este comportamento, por que algumas pessoas, né, começam a desenvolver um negócio que é você ter essa coisa de não ter nem sentimento por alguém, ou não ter essa frieza, né, pra matar alguém e sentir até prazer nisso, né? E aí o problema disso tudo também é que a atitude do Bars, falando bem a palavra, o ickzinho e também pra todo mundo, é que foi uma atitude egoísta. Eu falo porque eu já passei por isso. É triste falar uma coisa dessa, eu passei por isso sendo um dos amigos de uma pessoa que tinha feito algo desse tipo. Em 2019, as pessoas lembram que nós tivemos que vir a público pra mostrar e pra falar que uma das pessoas do grupo que nós tínhamos ali dos vigilantes estava cometendo esse tipo de atitude. E ele estava fazendo isso há anos e nós não sabíamos, não tinha estampado na testa do cara. Quiseram colocar toda a responsabilidade nas minhas costas, na do Souzones, na do Guinness. E foi muito traumático, foi traumático pra mim, não posso dizer que não foi. Eu comecei a desconfiar de todo mundo, comecei a ter, tipo assim, mano, talvez a pessoa que esteja do meu lado, eu não sei o que ela faz no privado, eu não sei o que ela pode estar fazendo, eu não tenho certeza mais de ninguém. Eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém. E eu entendi você falando no vídeo, não, eu vou pôr minha mão no fogo pelo cara, porque eu acredito na melhora dele, porque não sei o quê. E por experiência própria, você não sabe até quando ou até o mais fundo isso foi. Você pode ter visto o celular dele, você pode ter visto o PC dele, você pode ter feito o que for, você não sabe 100% o que passa na cabeça dele ou 100% as atitudes que ele fez. Ah, Cor, então você tá levantando a hipótese que pode ter coisa pior? Eu não tô levantando hipótese nenhuma, só tô dizendo que você colocar a mão no fogo por alguém que você não sabe 100% de tudo que rolou é muito ruim. Você vai estar assumindo uma defesa que não cabe a você, e pelo que me dá a entender, você é mais novo e ele é mais velho. Ele, como uma pessoa mais velha e mais experiente, ele que deveria vir e falar, ter nessa conversa franca e ter esse negócio, sabe, pra falar mesmo a respeito, pra ele trocar ideia. Se ele não quer, então você não pode fazer por ele, tá ligado? Você não pode forçar o cara a fazer, né, uma coisa que ele não queira. E, spoiler, isso aconteceu com a gente na época. A primeira coisa que a gente percebe com uma pessoa quando faz um negócio desse, cara, é que essa pessoa tem problemas mesmo. Essa pessoa tem alguma coisa, algum distúrbio, alguma parada, né? Alguma coisa que aconteceu, a gente não sabe. Mas não justifica os traumas que ela passou ou qualquer problema que ela tenha tido na mente dela ou na vida dela, jogar isso em pessoas inocentes. É esse, acho que, o principal ponto injusto e o ponto egoísta que acaba virando da situação toda. Porque é muito cruel, a pessoa só tá pensando no prazer próprio, só pensando em bater uma ali, né, em frente de uma pessoa e tudo mais, o que é um bagulho bem nojento, vamos falar a verdade. E aí, justificar isso, querer ver, ou querer ter o prazer naquela situação pra suprir uma dor que ele tem dentro do buraco dele, tá ligado? É pedir pra algumas pessoas algumas coisas que elas não querem, nem se sentiam confortáveis em fazer, que tem as prints das vítimas falando, que tinha uma print, a menina tava até passando mal e o cara pediu foto, tá ligado? E quis justificar como piada. Tipo, você pode falar o que você quiser, você pode botar qualquer referência de livro que for e mostrar que existe uma raiz, existe um problema e tal, não sei o quê. Tudo bem, isso a gente entende. Pelo menos eu entendi. E tudo bem, eu sei que uma pessoa dessa tem esses problemas, mas ainda assim não justifica a atitude. Ainda assim não vai trazer como se, ai meu Deus do céu, a atitude que ele fez foi da hora. Você sabe bem muito disso. E você mesmo falou, não, gente, eu não tô querendo defender, não tô querendo falar que não foi, eu entendi quando você quis fazer isso. Só que também o ponto é, eu entendo o ponto do Max, onde pessoas tinham uma confiança no cara, sabiam que o cara tava falando e sabiam que ele fazia esses tipos de opiniões, ele simplesmente fez o que fez e jogou tudo fora. Ele fez o que fez e plau, foi embora, tá ligado? Fez o que fez e, mano, não é certo também. Não é certo também. E essa indignação que o Max trouxe, concordo que ele foi, assim, ele passou do ponto em alguns momentos e até colocou palavras na sua boca, que eu acho que eu já não acho certo, porque eu tenho certeza que você não é conivente com a situação. Mas o problema é você mostrando referências bibliográficas, mostrando coisas que aconteceram não sei o quê, soa um pouco que você tá puxando a sardinha pro seu amigo, esperando que as pessoas entendam, por um lado, que não é por aí que começa a conversa. Esse é o ponto. Quando aconteceu as coisas com a gente em 2019, o tal cidadão, ele tentou voltar várias vezes, e ele
nunca assumiu o que fez. Ele assumiu pra gente no privado, mas ele nunca chegou no público e falou o que fez. Ele quis jogar a culpa nas nossas costas, tanto que em 2021, contando até um pouco mais, que eu acho que os nossos amigos ali não sabiam, ele teve uma namorada, e a namorada... e a desculpa dela, e a desculpa que ele deu pra família é de que nós tínhamos abandonado ele. De que nós não tínhamos feito nada por ele, sendo que a gente chegou a fazer. Eu peguei e falei pra eles, pô, vai procurar auxílio médico, vai procurar se tratar. Só que a gente também não pode ficar, sabe, olhando pra uma situação terrível daquela e falar, pô, olha o tanto de vítima que o cara teve, eu vou só pensar no cara, olha o tanto de vítima que o cara fez, olha o tanto de criança que o cara comentou e conversou, eu vou simplesmente passar o pano e falar que o cara tem que se tratar e vai ficar tudo bem? Entende que existe o ponto das pessoas que não tinham nada a ver com a parada, não tinham nada a ver com a situação do cara, ou que qualquer trauma que ele tenha passado, ou qualquer coisa que tenha acontecido, e simplesmente eu vou só pensar na cabeça do cara e não vou pensar nas vítimas, irmão? É complicado, irmão. É complicado, Ike. É muito complicado. É um debate, cara, que é muito difícil, irmão. E é um debate que as pessoas não estão prontas pra falar, pra colocar que uma pessoa dessa precisa, sei lá, ser ressocializada e tudo mais, porque existe essa questão dessa diferença de poder, mano. A gente, quando tá na internet, tem essa questão da diferença de influência, da diferença das pessoas, pois muita gente acredita na gente porque confia na gente. E aí o cara quebra a confiança das pessoas e depois ainda quer jogar a culpa na gente, nos amigos, nas pessoas em volta, quer jogar desculpa nas pessoas que estão comentando, nas pessoas que estão falando, sendo que o ponto principal, que é a atitude do cara, nunca é de fato falada pela própria pessoa que fez. O cara tá aparecendo que não quer reviver porque tem... eu fico mal com a situação, mas ao mesmo tempo todas as pessoas que viram e foram traídas, né, de certa forma, e de tudo que aconteceu, foda-se. Eu falo porque eu já tenho problemas nessa questão de depressão. Eu tive ali um negócio muito forte. Eu quase fui de F também, porque... quando as pessoas começaram a querer reverter isso na gente, eu falei assim, poxa, tá acontecendo um negócio terrível, tá acontecendo um negócio absurdo, um negócio terrível com pessoas que são menores de idade, que não tem nada a ver, e estão passando por um bagulho... Mano, o nível das paradas é muito podre. Não tem como eu chegar e falar que tá tudo certo e tá tudo bem, né? Um cara, sei lá, nos seus 20, 30 anos, chegar numa menina de 13, ou chegar num menino de 9 e ficar pedindo nude. Não é normal. Eu não tô falando que foi o Bars que fez isso. Tô falando do que eu passei. Não é normal uma situação dessa. Não é uma parada, pô, que eu tenho que levar com uma tranquilidade. Ou levar como se fosse tipo, ah não, ele tadinho, ele tem que se tratar. Tadinho, ele precisa de não sei o quê. Cara, a conversa que a gente teve naquele dia, eu tenho ela gravada. Eu não solto porque todo mundo ali entrou no consenso, tipo, não vamos soltar isso aqui. Não vamos soltar isso aqui porque, mano, a gente tava tão puto, que todo mundo cortou a relação com o cara, porque não tem como concordar com uma atitude daquela. Então as pessoas que se afastaram do Bars, não sei se você quis dar a entender de que, olha só, as pessoas abandonaram o cara e tal, não sei o quê. Porra, irmão, as pessoas não vão simplesmente olhar pro lado do cara, vão olhar pro lado das vítimas, velho, vão olhar pro lado das meninas que passaram um monte de perrengue por conta do cara. E não é porque... outro ponto que eu achei muito merda do teu vídeo, Ike, eu tenho que falar também. Não é porque a menina é mais velha que também tava tudo bem o cara fazer uma atitude daquela. Pois, em alguns pontos do seu vídeo, parece que você dá a entender de que o peso tá, de que o cara fez isso só com menor de idade. Fazer isso com menina maior de idade também não tá certo, cara. E você em nenhum momento falou isso. Você tá... não, eu reprovo a atitude dele, mas a galera tá chamando ele de Jack de uma coisa que ele não é, porque ele fez isso com todas as garotas. Isso não alivia a situação, cara. Isso não melhora a situação em nada. Isso não deixa a coisa mais tranquila. Isso só deixa do tipo, porra, não melhora e não piora nada. Só deixa do jeito que tá. E aí vem o ponto do notebook, que eu concordo 100%. Não é porque o cara passou por dezenas de situações ruins, dezenas de situações complicadas, traumas, o que quer que seja, que justifique ele tomar uma atitude bosta daquela. Não justifica uma coisa com a outra. Não tem como. E eu sei que você não quis fazer como justificativa, mas você quis fazer com que as pessoas entendessem o lado dele. Mas como as pessoas vão entender o lado do cara que não quer falar? Entende que fica difícil? E aí quando o cara quer falar do jeito mais vago possível.
Que eu falar do jeito mais, sei lá, estranho possível, mano. Não tem como, mano. Eu concordo que o Max, ele errou em alguns pontos. Eu concordo que o Max colocou palavras na sua boca. Eu acho que isso não foi legal. Concordo que o Max, ele pegou muito pesado. Mas só que você também tem que entender, e você entendeu no seu vídeo, que as vítimas, elas não têm nada a ver com os problemas do Bars. Da mesma forma que o cara que aconteceu as coisas lá em 2019, não tem nada a ver. Assim, as meninas não tinham nada a ver com o que ele tava passando, mano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É tipo, ai, esse é um problema que vai começar a vida aqui no futuro. Ah, eu tenho isso, eu tenho não sei o que, eu tenho esse PCD, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então justifica eu ter feito isso e aquilo. Não justifica, irmão. Não justifica. Não justifica nada, né? A atitude ainda foi feita e você vai ser reprovado por isso, né? Você ainda vai ser condenado, ou você ainda vai ser... né? Eu não digo que nós estamos condenando, mas você ainda vai ser... As pessoas vão olhar pra isso e falar, pô, que bosta. Não tem como elas não tomarem juízo, cara. Não tem como elas não seguirem um lado. Isso é impossível de acontecer. Não digo porque é uma situação polarizada, mas digo que é um senso comum. As pessoas não gostam de injustiça. As pessoas não gostam de coisas egoístas. As pessoas tomar só pra si uma verdade e falar que ela tá certa e acabou. Não tá certo também. E é esse o meu ponto. Não tá certo. E eu sei que você entendeu que não tá certo. E novamente, parece que as vítimas foram relativizadas no seu vídeo. E você sabe que isso não tá certo também, tanto que você fez o outro vídeo. E o Max também fez o vídeo admitindo as coisas dele. Eu acho que agora o assunto vai encerrar. Ah, Cor, será que o Bars, ele tem uma segunda chance? Ele poderia voltar e tudo mais? Cara, não sei, mano. Eu de verdade não sei. Eu acho que uma pessoa dessa, ela tem que ser olhada com um negócio tipo, mano, olha, sei lá, cara, tá ligado? Não sou eu que tô aqui pra julgar. Eu só sei que eu não daria meu clique pra uma pessoa dessa. Porque eu acho que uma pessoa dessa precisa pelo menos mostrar que mudou, pelo menos mostrar que tá mudando, pelo menos tem algum tipo de coisa e pelo menos alguma evolução melhor e tal, mas isso nunca foi mostrado. Você, Ikizinho, tá falando, mas do lado dele, por ele nunca fez isso. Ele nunca falou, ele nunca fez nada. E você, e o que é o mais bizarro, você é o mais novo, né, do amigo ali, querendo mostrar ou falar alguma coisa pra um cara que é mais velho e que ele deveria assumir responsabilidade. Me lembra um pouco de Mouthwashing, cara, né? O jogo Mouthwashing que tem o Jimmy lá, que ele faz um monte de cagada e ele não assume responsabilidade. Ele não quer assumir responsabilidade, ele quer fugir da responsabilidade a qualquer minuto. Porra, é claro que a galera vai achar ele um cuzão, mano. Não tem como, não tem como. Enfim, esse é o meu ponto e acho que não tem como tirar um estigma desse tão cedo ou simplesmente assim. Acho que ele poderia voltar na internet fazendo outras coisas e tal. Aí a vida é dele, tá ligado? A liberdade é dele, ele faz o que ele quiser. Só acho que as pessoas verem ele com bons olhos é um negócio, cara, que não é da noite pro dia, né? É um negócio que é um processo. E o problema justamente quando a pessoa se pronuncia, a pessoa fala, ou é jogado a culpa nos outros, ou é falado que, ah, não, as vítimas já aceitaram, já tá tudo bem, mas a conversa mesmo e explicar e endereçar a situação nunca é trazida mesmo. Ou a pessoa nunca vai assumir a parada. E isso que é meio bosta, tá ligado? É meio complicado, cara, mas novamente não cabe a você. Ele já é adulto bastante pra saber o que ele tem que fazer ou não. Ah, Cor, mas não teve nada físico, não teve nada real, não teve nenhuma foto, o cara não armazenou nada. Cara, tudo bem, mas ainda assim é uma quebra de confiança que é o Bars que tem que fazer, e não o Ikizinho. Esse é o meu ponto. E novamente, no vídeo do Notebook é muito bom, vou deixar aí nas referências aí pra vocês irem lá ver. E o último vídeo do Ikki e o último vídeo do Max também, já resolvendo essa situação toda. Não tô aqui pra fazer, o cara tem que fazer ou não. Mano, eu acho uma atitude reprovável, tá ligado? Eu acho uma atitude muito merda. Eu acho uma atitude bosta e todo mundo tem direito de achar uma atitude bosta. E, novamente, não é porque ele fez com maiores de idade ou menores de idade que, sei lá, alivia alguma coisa que ele fez. Não, só continua sendo pior tão quanto, né? E colocar um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dele, como uma... Ah, nossa, agora responde tudo. Não, não responde. Não responde. Você ter um PCD, você ter alguma coisa, não justifica você ser você tomar atitudes erradas ou fazer bosta com as outras pessoas. Não justifica. É esse o ponto também, né? Porque hoje parece que a galera quer dar carteirada de que tem qualquer coisa e plau, não, justifica tudo que eu fiz. Não é assim, não. É isso, gente. Falei demais. Vídeos na descrição pra vocês irem lá ver. E é isso que eu tinha que falar a respeito da situação. Eu acho que a maior soma é que quando eu passei a situação ali na época, mano, e quando eu escutei essas desculpas, eu falei, porra, o que eu fiz, tá ligado? Eu só gravava com o cara, eu nem sabia que o cara fazia umas merda dessa, eu nem imaginava, e ninguém imaginava na época, a gente era tudo amigo, tudo de boa, tava tudo bem, do nada,
pum, estoura todo o bagulho e as pessoas vêm pedir socorro pra gente. A gente levou na polícia, teve pessoa que fez denúncia, teve pessoa que foi no Ministério Público, a gente levou a denúncia no Ministério Público. Tá rolando até hoje, tá na vara da infância e da juventude até hoje. Tem gente daquela época que até hoje não é maior de idade. Vocês têm noção? Até hoje não é maior de idade, bicho. Então como que eu vou ficar tranquilo numa situação dessa? Não tem como. E no caso do Barça, eu não sei, né? Não sei o que aconteceu, não sei se foram na justiça. Ah, não foram, resolveu e tal. Mas ainda assim, cara, tem a quebra de confiança, não tem como voltar como era antes com uma situação bosta daquela. E ainda depois de vários anos, não falo no meu caso, a pessoa jogando a culpa em cima das minhas costas, ou nas costas de outras pessoas, falando que nós abandonamos, que nós fizemos o quê? Porra, vai se fuder, irmão. Olha só a merda que você fazia com os nossos inscritos, com o nosso público, com os nossos fãs. É claro que eu vou defender eles com unhas e dentes, porra. É eles que fizeram tudo isso aqui ser real. Eles que fizeram tudo isso aqui ser possível. E você fazendo coisa com eles, você acha que eu não vou ficar puto, não vou ficar maluco, porra? Não vou ficar, no mínimo, revoltado com uma situação dessa? Ai, calma, Corey, calma, Corey. Calma, Corey, o caralho! Calma, Corey, a puta que te pariu. Ai, falar pra ficar calmo numa situação dessa e o cara fica jogando as culpas em mim, nos seus olhos ou no Guinness? Vai tomar no olho do cu. Eu quero que tome no olho do cu. Quem fica ainda com essa putaria, com essa palhaçada desse papo do caralho. A quantidade de coisa que eu tenho aqui guardada desse sujeito e a quantidade de conversa, até gravação dele admitindo das pausas que ele fazia, que ele sumia, é porque a galera tava ponto pra falar com a gente, ponto pra falar com a polícia, e aí ele sumia pra dar um ar, pra galera não denunciar o cara, que eu tenho gravado falando da boca dele, e mais um monte de outra palhaçada. Me revolta uma situação dessa, porque o público gosta da gente, gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz, e aí tem um cara abusando dessa galera, pedindo, porra, cara, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, porra, mano, não entra, porque, porra, puta que pariu, bicho, não entra. Falei, porra, eu nunca fiz uma parada dessa, eu não vejo nenhum porquê de fazer um negócio desse, tá ligado? E o pior é que não é só ele que eu sei que fez, tá ligado? E que a gente teve que expor porque tava do nosso lado. Tem gente que eu tenho que fingir a amizade e que eu sei que fez. E que não chegou a virar público, né? Mas vai vir um dia que tudo vai vir à tona. Eu sei disso. Eu tenho fé em Deus que vai vir um dia tudo à tona. De várias pessoas que ficam pagando de santões na internet aí, são uns bando de pau no cu. É isso. Fim do papo.